Minha chefe disse que eu era entediante demais para uma promoção, mas o departamento de recursos humanos talvez não ache tão engraçadas as mensagens dela sobre o CEO. Trabalho nessa empresa há anos, e até pouco tempo atrás, achava que entendia bem como funcionava a política do escritório. Meu antigo chefe, Richard, era o tipo de gerente que tornava o trabalho agradável. Era exigente, mas justo. Sempre dava o devido crédito e realmente se importava com a equipe. Criou um ambiente em que nos sentíamos como um time, mas, o mais importante, havia respeito mútuo. Mas então Richard saiu e tudo mudou. A empresa trouxe uma nova chefe, Mary, para sacudir as coisas e trazer uma nova perspectiva, foi o que disseram no e-mail enviado a toda a empresa para apresentá-la. No começo, não dei muita importância. Mudanças acontecem. Mas nas primeiras semanas, ficou claro que Mary não era apenas diferente de Richard, ela era o completo oposto. Não se importava com o clima da equipe, nem com manter boas relações com os funcionários. Só se importava com os resultados, e não fazia questão de esconder que não importava como os conseguia. Deixou claro que não estava ali para agradar ninguém, o que estaria tudo bem, se ao menos fosse competente. Mas não era. Era fria, desdenhosa, e parecia achar que liderar significava criticar constantemente tudo o que fazíamos. No começo, tentei manter tudo profissional. Fiquei longe das fofocas e me concentrei no meu trabalho. Mas ficou claro rapidamente que Mary não me suportava. Nunca soube exatamente por quê, mas suspeitava de algo. Um dos meus colegas, que sempre tentava puxar o saco de Mary, provavelmente contou a ela algo que eu tinha dito em particular. Eu havia desabafado com alguns colegas de confiança, dizendo que sentia falta do meu antigo chefe, o que não achei que tivesse nada demais. As pessoas podem ter preferências. Não é como se eu tivesse falado mal dela. Não esperava que aquilo chegasse até ela, mas chegou. E, desde então, ela tornou a minha vida um inferno. Começou a criticar tudo o que eu fazia. Se eu mandava um relatório, ela encontrava um motivo para devolvê-lo com correções, mesmo que não houvesse nada errado. Se eu falava em reuniões, ela ignorava minhas contribuições ou as descartava completamente. Fazia questão de que eu fosse o último a saber de informações importantes, o que me obrigava a correr atrás do prejuízo enquanto todos os outros já estavam informados. Meses se passaram assim. Achei que, se eu trabalhasse duro o suficiente, ela iria aliviar. Mas não aliviou. Então, algo aconteceu que piorou tudo. Descobri que estava sendo considerado para uma promoção. Era o próximo passo lógico na minha carreira, e sinceramente achava que havia merecido. Estava há anos na empresa, tinha assumido mais responsabilidades e tinha a experiência necessária para o cargo. Mas quando soube que Mary também fazia parte do processo de seleção, percebi que não tinha chance nenhuma. Mesmo assim, participei do processo de entrevistas, sabendo no fundo que era apenas uma formalidade. E de fato, após a entrevista, Mary fez questão de me dizer exatamente por que eu não conseguiria a promoção. Disse que eu era entediante demais para ser promovido. Disse outras coisas sobre mim que não considero verdadeiras, e que estavam mais ligadas à opinião pessoal dela do que a qualquer avaliação justa. Mas essa foi a frase que ela usou, não que me faltassem habilidades de liderança, não que eu não fosse qualificado, apenas que eu era entediante demais para subir de cargo. Não sei o que ela quis dizer com isso. Talvez achasse que eu não era chamativo bastante, talvez simplesmente não fosse com a minha cara, e essa foi a forma dela me dizer isso. De qualquer forma, não importava. Ela já havia tomado a decisão antes mesmo de a entrevista acontecer. E isso doeu. Mas o que realmente me tirou do sério foi algo que eu já sabia sobre ela. Durante meses, eu vinha observando em silêncio o comportamento de Mary. Via como ela tratava as pessoas, como falava dos colegas, e mais importante ainda, como falava do CEO. Mary tinha o hábito de reclamar da alta diretoria nos chats em grupo da empresa. Não eram apenas comentários ocasionais por estresse, eram verdadeiros textos enormes sobre o quão ridículo ela achava que era ter um homem como CEO. Nem tentava disfarçar. Dizia abertamente que não se importaria se ele fosse demitido e substituído por alguém que realmente entendesse as necessidades da empresa. Não era da minha conta, e não me importava com o que ela pensava sobre o CEO. Mas, se ela não conseguiu ser profissional na entrevista, então eu também não achava que precisava ser. Ela postava essas mensagens e ninguém dizia nada. Talvez tivessem medo de que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu comigo. E, quando ela me negou a promoção e ainda me insultou indiretamente, decidi que já era o suficiente. Revisei o chat em grupo,
Encontrei as mensagens onde ela falava mal do CEO e tirei capturas de tela. Havia muitas, de meses atrás. Mensagens onde ela zombava dele, reclamava de como ele estava desconectado da realidade e até sugeria que ele deveria ser substituído. Uma coisa é desabafar por causa do estresse do trabalho, mas ela era gerente. Deveria dar o exemplo, e não falar mal dos líderes da empresa em um espaço onde os funcionários podiam ver. Eu sabia que, se o RH visse essas mensagens, não poderia ignorá-las. Então, eu as enviei. Não sei o que vai acontecer agora, mas de uma coisa eu tenho certeza, cansei de ser tratado por Mary como se eu estivesse abaixo dela. Se ela queria jogar joguinhos de poder, então vai aprender que não é a única que sabe jogar. Vamos ver o que o RH acha dela, se ela é mesmo tão divertida quanto pensa que é. Atualização 1. Eu sei como é a burocracia em um escritório, porque tudo demora muito, e ainda mais em uma empresa grande. Mas quando se trata do CEO, as coisas andam mais rápido. As mudanças começaram a acontecer em questão de dias. O escritório estava cheio de boatos, as pessoas cochichavam, trocavam olhares, e parecia que todos esperavam que algo grande acontecesse. Fui chamado para uma reunião, para revisar tudo o que eu havia enviado. Não foram hostis nem acusatórios, apenas profissionais. Pediram que eu explicasse o contexto, se tinha mais mensagens, e se havia algo mais que eu gostaria de acrescentar. Era evidente que estavam levando tudo a sério. Respondi a tudo com a maior honestidade possível. Eu não estava nervoso pelas provas, porque sabia que eram sólidas. O que me deixava nervoso era como Mary reagiria. Não tive que esperar muito para descobrir. No mesmo dia, ela também foi chamada ao Departamento de Recursos Humanos. No começo, negou tudo. Disse que as mensagens estavam sendo mal interpretadas e que não eram literais. Tentou fazer parecer que estava apenas desabafando, que todo mundo reclama dos chefes de vez em quando, e que não era nada grave. Mas o RH já tinha o panorama completo e não acreditou nela. Não se tratava de um ou dois comentários isolados. Ela vinha falando mal do CEO há meses, em um ambiente profissional, e não havia como justificar isso. Foi então que ela começou a me culpar. Disse que eu era o verdadeiro problema, que estava há meses tentando minar sua autoridade. Segundo ela, eu estava criando um ambiente de trabalho tóxico ao colocar as pessoas contra ela. Pintou o quadro como se, desde o início, eu estivesse contra ela. Mas o RH não ia aceitar a versão dela sem provas. Já tinham reclamações anteriores sobre sua atitude, feitas por outros funcionários. E o meu histórico na empresa era limpo. Quanto mais ela falava, mais desesperada parecia. Depois dessa reunião, tudo piorou. Mary voltou ao escritório agindo como se nada tivesse acontecido no começo, mas era óbvio que estava furiosa. Não falou diretamente comigo, mas a tensão era palpável. Estava ríspida com todos, mal fazia contato visual, e se irritava por qualquer coisa. Era como se soubesse que estava encrencada, mas ainda tentava manter o controle. Ao mesmo tempo, as pessoas no escritório comentavam. Era evidente que a notícia da reunião com o RH já havia se espalhado. Alguns colegas se aproximaram de mim em particular para demonstrar apoio, dizendo que não estavam surpresos com o que estava acontecendo e que eles também estavam lidando com o mesmo tipo de tratamento por parte da Mary há meses. Alguns admitiram que tinham vontade de falar algo antes, mas não o fizeram por medo de retaliação. Agora que ela estava sendo investigada, as pessoas finalmente sentiam que podiam falar. Mary não foi demitida imediatamente, mas ficou claro que perdeu o controle. Antes, ela tinha uma forma de manter todos à distância, de fazer com que tivessem medo dela. Agora, ela já não tem esse poder. As pessoas não andam mais em ovos perto dela como antes. Em vez disso, todos estão esperando para ver o que vai acontecer. Eu não planejava me vingar, mas também não ia continuar aguentando em silêncio. Se isso significar que os dias dela estão contados, é problema dela. Você não pode sair por aí tratando todo mundo mal. Atualização 2. Então, o Departamento de Recursos Humanos me chamou para outra reunião. Desta vez, informaram-me que Mary também estaria presente, e o tom deixava claro que aquilo seria muito mais sério do que antes. Quando entrei, ela já estava sentada, visivelmente tensa. Os representantes mantiveram a postura profissional, mas havia uma mudança evidente na atitude deles. Já não estavam apenas recolhendo informações, agora estavam a tomar decisões. Mary não demorou nada para assumir uma postura defensiva. Tentou inverter a situação imediatamente, dizendo que minhas ações foram motivadas puramente por vingança.
Afirmou que eu só havia enviado as capturas porque ela me negou a promoção, e chegou ao ponto de dizer que, desde o início, eu estava tentando prejudicá-la. Mas o RH claramente não parecia convencido. Já haviam feito a própria investigação, e as evidências falavam por si só. Não se tratava apenas das mensagens que eu entreguei. Várias pessoas já haviam se apresentado para confirmar que Mary vinha, há meses, fazendo comentários impróprios sobre o CEO. O RH deixou claro que aquilo era um assunto sério, e que não se tratava de conflitos pessoais, mas de profissionalismo, respeito pela liderança e pela cultura organizacional que ela própria vinha minando. Mesmo assim, ela continuou insistindo, tentando jogar a culpa sobre mim. Chegou até a argumentar que eu não tinha o direito de recolher nem enviar aquelas mensagens, alegando que eu havia violado sua privacidade. O RH interrompeu imediatamente, apontando que tudo o que é dito num chat de grupo relacionado ao trabalho é absolutamente válido. Se ela se preocupava com privacidade, talvez não devesse ter falado mal do CEO abertamente diante de toda a equipe. Em determinado momento, o RH mencionou que não era a primeira vez que surgiam queixas sobre o estilo de liderança dela. Acontece que outros colaboradores já haviam expressado preocupações sobre seu comportamento, mas como Mary conseguia evitar que esses temas ganhassem força, nunca tinha enfrentado consequências, até agora. O momento mais tenso foi quando a informaram de que o caso seria escalado diretamente ao CEO. Assim que ouviu isso, ficou visivelmente assustada. Ficou claro que ela não esperava que a situação fosse tão longe. Até então, provavelmente pensava que poderia falar o suficiente para sair do problema, talvez receber uma advertência e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas agora, enfrentava a possibilidade real de perder o emprego. O RH encerrou a reunião informando que ela estava suspensa temporariamente, com efeito imediato, enquanto uma investigação mais aprofundada seria conduzida. Ela ficou pálida e quase não disse mais nada depois disso. Já tinha lutado antes para empurrar as coisas para debaixo do tapete, agora, não lhe restava mais nada. Depois daquela reunião, o ambiente no escritório mudou novamente. A notícia se espalhou rapidamente e as pessoas passaram a falar abertamente sobre o assunto. Não era apenas fofoca, era alívio. Mary havia tornado a vida de muita gente um inferno, e agora todos sabiam que seus dias estavam contados. Ninguém saiu em sua defesa. Mesmo aqueles que antes puxavam seu saco agora mantinham distância. Nos dias seguintes, o RH entrou em contato comigo mais algumas vezes para esclarecer certos detalhes, mas era evidente que as coisas avançavam rumo a uma conclusão inevitável. Mary já não estava mais no escritório e, pela primeira vez em meses, as pessoas começavam a se sentir à vontade novamente. O trabalho tornou-se menos estressante, as reuniões mais produtivas e o clima geral era muito mais leve. Ainda assim, não estou comemorando antes da hora. Sei que o RH ainda precisa tomar uma decisão final, e não vou cantar vitória antes do tempo. Mas, mesmo que ela volte, não acredito que o faça com o mesmo poder de antes, então, de qualquer forma, isso já é uma vitória. Atualização 3. A decisão final chegou, Mary foi oficialmente demitida. O anúncio foi feito da forma mais formal possível, um e-mail da empresa informando que ela já não fazia parte da organização e que o seu cargo seria redistribuído nas próximas semanas. Mas, por mais profissional que fosse a linguagem usada, todos sabiam o verdadeiro motivo. O boato era que o próprio CEO analisou o caso e tomou a decisão final. Como era de se esperar, Mary não reagiu bem. Não lhe foi permitido voltar ao escritório após a suspensão, então nunca teve a oportunidade de dizer nada pessoalmente. Mas isso não a impediu de tentar entrar em contato com algumas pessoas em particular, aparentemente tentando fazer controle de danos. Alguns a ignoraram, outros preferiram não se envolver, e alguns simplesmente a bloquearam. Ninguém quer estar perto dela agora que ela se tornou radioativa. Para mim, o mais importante foi saber que nunca mais terei que lidar com ela. Aguentei sua atitude, seu favoritismo e seu constante desprezo durante meses, mas isso agora acabou. E isso se nota no ambiente do escritório. As reuniões fluem melhor, a comunicação está mais clara e as pessoas voltaram a se sentir confortáveis. Até mesmo o RH começou a se mostrar mais presente entre os funcionários, provavelmente para garantir que algo assim nunca volte a acontecer. Mas o que me pegou completamente de surpresa foi o que veio depois. Pouco tempo após a demissão de Mary, o RH me chamou novamente. Desta vez, não era para mais perguntas nem esclarecimentos. Queriam falar sobre o meu futuro na empresa. Com Mary fora do caminho, a equipe de liderança havia reavaliado o processo de promoções.
Reconheceram que a minha candidatura tinha sido descartada de forma injusta, por causa do viés de Mary, e queriam me dar uma oportunidade real de concorrer à vaga. Obviamente, nada estava garantido ainda, eu teria que passar pelo processo como qualquer outro candidato. Mas o simples fato de estarem me considerando já era uma mudança enorme. No fim do dia, eu nunca quis derrotá-la. Só queria fazer o meu trabalho sem ser tratado como se eu não valesse nada. Foi ela quem tornou isso impossível e, no fim, foi ela mesma quem cavou a própria cova. Não sei o que ela fará agora, mas uma coisa é certa, não será nesta empresa. Enquanto isso, eu tenho uma segunda chance de conquistar a promoção pela qual tanto trabalhei, e não pretendo desperdiçá-la. Atualização 4. Fui agendado para entrevistas com vários executivos, e embora estivesse um pouco nervoso, sabia que tinha a experiência necessária. Ainda assim, depois de tudo o que aconteceu, eu duvidava que realmente fossem seguir adiante. Mas seguiram. Após as entrevistas, me ofereceram oficialmente o cargo. No início, não acreditei. Achei que trariam alguém de fora, alguém sem ligação com todo o caos que Mary deixou. Mas escolheram a mim. E conseguir a promoção não foi apenas pelo título ou pelo salário. Foi por tudo que vivi para chegar até aqui. Mary tentou me impedir várias vezes, e agora, depois de tudo, sou eu quem está no cargo que ela tentou negar a mim. Não vou mentir, senti uma enorme satisfação. Não por vingança, mas porque não precisei jogar sujo para chegar até aqui. Fiz o meu trabalho, mantive a profissionalidade, e, no fim, foram as próprias ações dela que falaram por si sobre quem realmente era Mary. Não faço ideia do que ela está fazendo agora, mas duvido que tenha caído de pé. A saída dela não foi exatamente discreta, e, nesta indústria, as coisas se espalham rápido. Ela ganhou uma má reputação, não só com a empresa, mas também com pessoas que antes a respeitavam. Se tentar voltar a um cargo de liderança, não acho que terá vida fácil. O escritório agora está muito melhor. As pessoas estão motivadas de novo, e eu estou focado em garantir que a equipe nunca mais passe por algo parecido. Eu sei o que é ter um mau chefe, e não pretendo me tornar um. Quero que as pessoas se sintam valorizadas, não apenas números numa planilha. Olhando para trás, não me arrependo de tê-la denunciado. No começo, tive minhas dúvidas. Mas, vendo como tudo se desenrolou, sei que fiz o certo. Ela nunca deveria ter estado naquela posição. Nem sequer sei como conseguiu aquele cargo. Às vezes, a vida dá voltas inesperadas. E, se ela não tivesse me transformado em seu inimigo, talvez nada disso tivesse acontecido. Agradeço todo o apoio e fico feliz em ver que tanta gente enxergou através do teatro de Mary, assim como eu. Aproveito para esclarecer algumas coisas que várias pessoas me perguntaram. Primeiro, não, Mary não tentou entrar em contato comigo. Também não esperava isso. Depois de tudo o que aconteceu, duvido que ela tenha coragem. Pelo que me contaram, a maioria dos nossos antigos colegas a ignorou completamente. Até mesmo os poucos que estavam do lado dela se afastaram. Acho que perceberam que estar associado a ela já não transmite uma boa imagem, especialmente depois que o RH deixou claro que ela foi demitida por justa causa. Segundo, alguns perguntaram se ela tentou tomar alguma ação legal. Que eu saiba, não. E, se tentasse, não teria caso algum. Ela não foi demitida injustamente. Foi demitida por seu comportamento, com provas e com o apoio de várias pessoas. Se tentasse processar, só estaria desperdiçando dinheiro. E, considerando a rapidez com que foi silenciada, duvido que queira afundar ainda mais. Terceiro, sobre a promoção. Muitos perguntaram se me senti estranho ao aceitar um cargo que, teoricamente, já deveria ter sido meu desde o início. Resposta curta, um pouco. Resposta longa, é complicado. Claro que acho que deveria ter tido uma chance justa desde o começo, mas também sei que, se Mary não tivesse se exposto como se expôs, provavelmente eu nunca teria chegado até aqui. Então, de certa forma, isso se sente como justiça, embora também revele o quão falho estava o sistema. Não deveria ter demorado tanto, mas pelo menos aconteceu. Falando da promoção, não é o cargo da Mary. É outro, embora envolva algumas responsabilidades de liderança. E, antes que alguém pergunte, não pretendo liderar a equipe como ela fazia. Eu não sou assim. Não vou me tornar um tirano só porque agora tenho um novo título. Se tem uma coisa que toda essa experiência me ensinou, é exatamente o que não se deve fazer.
Já tive chefes ruins o bastante na vida para saber que tratar mal as pessoas não leva a lugar nenhum, só gera ressentimento, e eventualmente, isso te alcança. Quarto, alguns perguntaram sobre outros colegas que também foram prejudicados por Mary nas promoções. Infelizmente, não sei o que o RH pretende fazer quanto a isso. Eu não fui o único a quem ela fechou portas, apenas fui o que falou mais alto. O que eu espero é que meu caso tenha criado um precedente. Talvez, da próxima vez, ouçam os funcionários antes de esperar que tudo exploda. E, para os que perguntam se acho que Mary voltará a trabalhar nesta indústria, sinceramente, duvido. Este é um mundo pequeno, e uma má reputação se espalha rápido. Não sei se ela está procurando trabalho ou se está apenas se escondendo por um tempo, mas, se tentar voltar, vai ter que explicar por que foi demitida, e isso não será nada fácil. Por fim, alguns me perguntaram se sinto pena dela, se tenho ao menos um pouco de empatia. A resposta é não. Ela não foi apenas uma má chefe, foi mal intencionada. Ela se esforçou para me bloquear, me menosprezar, me fazer sentir que eu não valia nada. E isso não foi acidente, foi intencional. Quando tudo desabou, só havia uma pessoa a quem ela podia culpar, a ela mesma. Se sinto alguma coisa, é alívio. Alívio por ela não estar mais aqui. Alívio por, finalmente, o escritório ser um lugar onde as pessoas podem trabalhar sem medo. E, acima de tudo, alívio por nunca mais ter que lidar com ela. Atualização 5. Eu não pretendia fazer uma nova atualização, porque até na última publicação respondi às dúvidas mais frequentes. Achei que tudo já tinha acabado. Mas não foi o caso, nem de longe. Mary tentou processar o CEO. Ela acha que foi desproporcional terem-na demitido por causa das coisas que disse sobre ele. Acho que é hora de contar algumas outras coisas que ela disse para outras pessoas, coisas que eu mesmo não vi, mas que foram apresentadas como provas ao RH. Só fiquei sabendo depois de conversar com essas pessoas. Alguns dos comentários que ela fez foram os seguintes. Se ele não tivesse um pênis, eu saberia por que deram esse trabalho para ele. A única razão possível é a religião dele. Olha só o tamanho do nariz. E a minha favorita, pelo quanto a faz parecer ridícula. Ele deve cheirar muitos traseiros enquanto anda pela empresa. Ele é tão baixo que a cara dele fica na altura de todos. Bom, esses comentários fazem com que as mensagens que eu apresentei como prova pareçam quase uma comunicação politicamente correta dentro da empresa. Então, não, ela não tinha nenhuma razão válida para abrir um processo. Mas ela queria levar o prêmio gordo, ganhar uma indenização milionária por demissão sem justa causa. Especialmente porque ela tentou argumentar que aquelas mensagens haviam sido forjadas, e que o CEO só a demitiu porque ela o rejeitou numa festa da empresa, depois que ele teria feito avanços românticos. Algo no estilo de uma teoria da conspiração. Só faltou dizer que era um complô sionista. Mas, por sinal, minha descendência é irlandesa, e muitas das pessoas que apresentaram provas são latinos, franceses e italianos. Mais uma mentira. Ela realmente achou que, numa empresa onde os boatos voam, ninguém teria falado sobre isso? Pelo menos no meu caso, é a primeira vez que ouço algo parecido sobre o que supostamente teria acontecido nessa tal festa. Ninguém da empresa se manifestou a favor dela. Não sei se foi por medo de perder o emprego ou simplesmente porque não havia nada a declarar. E, pelo que se comenta por aqui, não havia nenhuma prova nem documento que confirmasse o que ela dizia. A ação judicial caiu por terra. E, para piorar ainda mais para ela, agora não deve ter sobrado ninguém nesta cidade, ou talvez neste estado, que ainda não conheça sua história. Eu não entendo como ainda há gente que acredita que a queda de Mary foi culpa minha, quando foi ela mesma quem explodiu tudo. Isso me lembra o coiote dos desenhos, empilhando dinamite. Pode ser que eu tenha acendido o pavio, mas ninguém deveria colocar todo o material explosivo no mesmo lugar, que, neste caso, seria o cérebro dela bem ao lado da boca. História 2. Minha irmã ficou chateada quando nosso pai ficou noivo da namorada dele, e tentou arrumar outra mulher para ele, porque ela ainda se apega à fantasia de que nossos pais vão voltar a ficar juntos. Olá a todos! Eu, homem de 23 anos, tenho 2 irmãos mais novos, Ana, 20 anos, e Chloe, 19. Sempre fomos muito próximos crescendo, ou pelo menos, era o que eu achava. Nossos pais se separaram quando eu tinha 9 anos, e nossa mãe basicamente sumiu da vida. Eu a vi talvez 5 vezes nos últimos 10 anos. Então, nosso pai, homem de 50 anos, nos criou, e sempre foi praticamente só nós e ele contra o mundo.
A mamãe nem sequer lutou pela guarda, o que foi estranho, já que ela sempre dizia que família era tudo. Depois, o papai contou que ela tinha conhecido um cara na internet e queria se encontrar ou algo assim. O tribunal deu a guarda total para o papai, já que a mamãe não contestou. Ela basicamente admitiu que não estava em condições de cuidar da gente. Eu não lembro muito bem da época em que eles se separaram. Eu estava na 4ª série. Só me lembro de chegar em casa da escola um dia e o carro da mamãe não estar na garagem. Ela tinha empacotado quase tudo enquanto estávamos na escola. O papai estava sentado na mesa da cozinha com uma expressão estranha. Ele não chorou nem nada, só parecia vazio. Acho que a Ana foi quem mais sofreu. Ela só tinha 7 anos e ficava perguntando quando a mamãe ia voltar. A Chloe tinha apenas 5, então se adaptou mais rápido. Mas a Ana nunca superou de verdade. Durante o primeiro ano, ela sentava na janela nos fins de semana esperando a mamãe aparecer nas visitas marcadas, e metade das vezes ela nem vinha. Eventualmente, a mamãe se mudou para outro estado com um namorado, e as visitas ficaram cada vez mais raras. O papai fez o melhor que pôde para nos dar uma infância normal. Ele trabalhava o dia todo, depois voltava para casa, fazia o jantar, ajudava com as tarefas, lavava roupa, tudo isso. Ele nunca reclamava, mas às vezes eu acordava de madrugada e ouvia ele falando sozinho no quarto, como se estivesse tentando entender as coisas. Quando fiquei mais velho, comecei a ajudar mais com as minhas irmãs, garantir que pegassem o ônibus da escola e tal, para que o papai pudesse sair no horário para o trabalho. Mesmo depois que ele começou a namorar a Fiona, mulher de 44 anos, quando eu tinha 15, a dinâmica familiar permaneceu praticamente a mesma. Não tivemos grandes problemas, tirando alguns ajustes no começo. Lembro que fui meio frio com ela no início, não porque não gostasse dela, mas porque eu era um adolescente rabugento e não queria uma mãe substituta na minha vida. Mas ela nunca tentou forçar nada, e eu valorizo isso. Às vezes ela vinha jantar conosco ou íamos todos juntos ao cinema. Coisas normais. O papai sempre foi muito cuidadoso com a forma como nos apresentou a ela. Namoraram por uns 3 meses antes mesmo de a gente conhecê-la, e depois disso foi só encontros casuais por muito tempo. Acho que ele estava paranoico com a ideia de bagunçar ainda mais nossas vidas depois do que aconteceu com a mamãe. A Fiona trazia pequenos presentes de vez em quando, nada grande, às vezes só doces ou alguma coisinha que lembrava algo que a gente gostava. Uma vez, ela me deu um chaveiro com uma bolinha de basquete, porque eu fazia parte do time da escola, e eu ainda tenho ele até hoje. Recentemente, a Chloe se mudou, depois de morar em casa durante o primeiro ano da faculdade. Poucos meses depois, o papai anunciou que ele e a Fiona estavam noivos e iam se casar. Na minha opinião, todo mundo já esperava que isso fosse acontecer, já que estavam juntos há tanto tempo. Mas a Ana ficou muito chateada. Ela tem reclamado disso para todo mundo há semanas, principalmente comigo, já que sou o mais velho. Ela diz que parece que o papai só estava esperando a gente crescer e sair de casa para poder trazer a nova mulher e formar uma nova família com ela. Ela também não gosta do fato de que há uma diferença de quase 7 anos entre eles. Nosso pai e mãe eram namorados do ensino médio, e a mamãe era alguns meses mais velha. Então, a Ana sente que o papai está substituindo nossa mãe por uma versão mais jovem. Observação: ela nunca gostou da Fiona porque ainda tinha esperança de que nossos pais voltassem. Quando ele e a Fiona começaram a namorar, a mamãe ainda não tinha desaparecido totalmente, embora ainda fosse bem ausente. Às vezes ligava nos feriados ou mandava uma mensagem perdida a cada poucos meses. Mandava cartões de aniversário com uns $20 dentro, mas geralmente chegavam com uma semana de atraso. Ela apareceu na formatura do ensino médio da Ana, o que achei legal, mas passou o tempo todo falando da nova vida dela e quase não perguntou nada sobre os planos da Ana para a faculdade. O papai foi educado com ela, mas dava para ver que estava irritado. A Fiona nem foi à festa de formatura depois, provavelmente para evitar drama. A Ana também acha que não há paixão entre o papai e a Fiona, porque toda vez que ela estava na nossa casa, eles mal se tocavam, se tratavam como conhecidos educados. Nunca foram super afetivos na nossa frente, mas eu sempre achei que era por respeito, já que éramos crianças. Ela também não entende por que ele tem que trazer a Fiona para morar com ele antes mesmo de se casarem, já que a Fiona é financeiramente estável e não precisa disso. A Ana queria passar esse verão só com o papai e nós, sem ninguém mais se mudando por enquanto. Acho que o que mais incomoda a Ana é que o papai não nos consultou antes de pedir a Fiona em casamento. Ele simplesmente chegou em casa um dia e disse: "Pedi a Fiona em casamento", e ela disse sim.
Fiquei surpreso com o momento, mas não com o fato em si. A Chloe só disse legal e voltou pro celular, típico comportamento da Chloe. Mas a Ana ficou calada e foi direto pro quarto. O papai pareceu desapontado com a nossa falta de entusiasmo, mas não disse mais nada sobre o assunto. Depois, a Ana me contou, quando estávamos sozinhos, que está planejando arranjar um encontro para o papai com uma amiga dela, uma mãe solteira, que, segundo ela, é mais apropriada para a idade dele e mais simpática que a Fiona, e com quem ela acha que ele teria mais química. Ela pretende contar isso a ele neste fim de semana e quer que eu apoie. Quando perguntei que diabos ela estava pensando, ela começou a fazer um discurso estranho dizendo que a mãe da amiga lembra nossa mãe, antes de ela ter mudado. O problema é que arrumar uma mulher parecida com nossa mãe não vai magicamente trazer nossa mãe de volta ou consertar a família. Tentei apontar isso, mas a Ana ficou na defensiva e disse que não era nada disso, que ela só queria que o papai estivesse com alguém que se encaixasse melhor na nossa família. Acho que ela construiu essa fantasia na cabeça de que, se ele acabar com alguém parecida com a mamãe, tudo vai se curar de alguma forma, como se os traumas do divórcio sumissem. Perdi a paciência e disse que ela estava arruinando a vida dele ao tentar arranjar encontros às cegas como se ele fosse uma criança. Ela começou a chorar e disse que só queria o melhor para ele, porque a Fiona era a mulher errada, e que ele estava cometendo um erro. Mas eu disse que não via como isso ajudaria, já que ele já estava noivo, e que ela estava sendo idiota. Ela me chamou de babaca por ser tão duro e não falou mais comigo desde então. Já se passaram 3 dias, e a Ana ainda está me dando o tratamento do silêncio. Sei que o papai percebeu que tem algo errado entre a gente, e estou preocupado que ela simplesmente siga com o plano dela sem mim. Ela continua mandando mensagens passivo-agressivas, tipo, pelo menos alguém nessa família se importa com a felicidade do papai. Eu nem sei o que responder. A mulher com quem ela quer arrumar um encontro para o papai é a mãe da amiga da faculdade dela, a Jace, uma mulher divorciada que, segundo a Ana, é super legal. Eu nunca a conheci, mas a Ana me mostrou uma foto, e sim, ela é bonita, acho. Mas e daí? O papai está noivo de uma mulher com quem está há 8 anos. É completamente insano achar que ele vai simplesmente largar tudo só porque a Ana apresentou uma mulher aleatória. Tentei conversar com a Chloe sobre isso, mas ela só deu de ombros e disse, a Ana vai superar, eventualmente. Fácil para ela dizer, já que ela não recebe mensagens raivosas a cada poucas horas. Ontem o papai me perguntou se havia algo acontecendo com a Ana, porque ela também estava fria com ele. Eu disse que ela devia estar estressada com as aulas de verão. Ela nem está fazendo aula, mas entrei em pânico. Devia ter sido mais gentil? Mas, sério, quem tenta arranjar um encontro às cegas para o próprio pai que está noivo? Sinceramente, estou sem palavras. Atualização 1. Primeiro, quero agradecer a todos que comentaram na minha postagem original. Sinceramente, eu não esperava receber tantas respostas, e tentei ler todas, embora haja muitas demais para responder individualmente. Um agradecimento especial às pessoas que me deram conselhos sobre como lidar com irmãos que ainda estão presos à ideia dos pais voltarem a ficar juntos, isso foi realmente útil. Para esclarecer alguns comentários comuns, não, nossa mãe não está morta, várias pessoas perguntaram isso por algum motivo, mesmo quando mencionei que ela ainda nos envia cartões e tal. Sim, eu já falei com meu pai sobre o comportamento da Ana antes, mas nunca de forma muito específica, só mencionei que ela parecia incomodada com o noivado. E não, meu pai não jogou esse relacionamento em cima da gente do nada. Como eu disse, ele está com a Fiona há uns 8 anos. O noivado era esperado por todo mundo, exceto, aparentemente, pela Ana. De qualquer forma, muita coisa aconteceu desde meu último post, então achei que devia atualizar. Tentei conversar com a Ana mais uma vez sobre essa história do encontro às cegas, mas ela recusou completamente. Ficava repetindo que o papai estava cometendo o maior erro da vida dele e que eu estava sendo egoísta por não ajudá-la a impedir isso. Tentei explicar que não era nosso lugar decidir com quem ele deve estar, mas ela simplesmente não escutava. Ela até preparou uma apresentação em PowerPoint, juro por Deus, sobre por que a Fiona não era a pessoa certa para ele, e por que a outra mulher, vamos chamá-la de Karen, seria melhor. A apresentação incluía coisas como interesses compatíveis, Karen gosta de pescar, que era algo que o papai fazia antes de ficar ocupado criando a gente, compatibilidade de idade, Karen tem 49 anos, só um ano mais nova que ele, e, acredite, até potencial de química física com fotos das duas mulheres lado a lado, como se fosse um gráfico de comparação bizarro. Eu mal conseguia acreditar no que estava vendo, foi extremamente constrangedor. Então, como muitos de vocês sugeriram,
Fui contar ao meu pai. Tive que avisá-lo sobre algo. Aqui foi onde talvez eu tenha cometido um erro. A Fiona estava lá. Talvez eu devesse ter dito isso em particular, mas não tive tempo, porque a Ana tinha falado que ia conversar com ele naquela mesma noite. Eles estavam na cozinha fazendo jantar juntos. O papai estava cortando legumes, e a Fiona mexia algo no fogão. Pareciam tão normais, como se estivessem fazendo isso há anos, o que, de fato, estavam. Quando ele perguntou o que havia de errado, eu não consegui formular as palavras direito. Eu estava super nervoso, então simplesmente soltei que era sobre o noivado, e que era melhor ele ouvir diretamente da Ana. É claro que ele foi direto até o quarto dela para chamá-la. Todos nos sentamos na sala. A Chloe já estava vendo TV lá, completamente alheia ao drama prestes a acontecer, RS. Depois de alguma insistência dele, tudo explodiu. A Ana começou a chorar e disse que não era justo, que as coisas estavam acontecendo rápido demais, que ele simplesmente decidiu ficar noivo sem nos consultar, e que esperavam que a gente apenas aceitasse, como se ainda fossemos crianças. Ela disse que nunca consentimos com o abandono da nossa mãe, nem tivemos voz na separação deles, então, pelo menos, deveríamos ter voz em quem ele namoraria a seguir. Só pra constar, não é assim que eu me sinto, eu estava morrendo de vergonha o tempo todo. O papai parecia confuso e disse, Ana, estou com a Fiona há quase uma década. Isso não pode ser uma surpresa para você. A Ana respondeu que não era sobre o tempo, era sobre o compromisso, e como, uma vez casados, tudo mudaria. Ele perguntou o que exatamente ela achava que mudaria, e ela não soube dizer, só repetia que tudo mudaria. Então, ela pegou o celular e começou a mostrar fotos da Karen, dizendo que ela seria perfeita para ele e que eles deveriam, pelo menos, tomar um café juntos antes de ele se comprometer com a Fiona. Eu queria me enterrar no sofá e desaparecer. Meu pai parecia em choque total. Dava para ver que ele não fazia ideia de que a Ana se sentia assim, ou que iria tão longe. Ver a expressão dele me fez me sentir péssimo, talvez eu devesse ter conversado mais com ela antes que as coisas chegassem a esse ponto. Ele olhou silenciosamente para Fiona, que estava sentada tentando manter a compostura, até que, de repente, ela começou a chorar. Isso realmente me assustou, porque eu nunca a vi chorar nos 8 anos que a conheço. Meu pai, que raramente chora, eu já vi chorar mais vezes do que ela. Ele segurou a mão dela, e ela só chorava e repetia, eu te falei, eu te falei. Me senti ainda pior, porque aparentemente ela já tinha percebido a hostilidade da Ana, mas meu pai provavelmente disse que estava tudo bem. Uma coisa bonita foi a Chloe, que nunca tinha falado muito sobre o noivado, se emocionar com a cena e ir até a Fiona dar um abraço. Eu também quis fazer isso, mas achei que seria estranho, já que nunca a abracei antes. Meu pai respirou fundo e ficou olhando para a parede por um tempo que pareceu uma eternidade, mas deve ter sido só 1 minuto. Ele perguntou a Ana se ela realmente achava que ele terminaria com a mulher que ama porque ela encontrou alguém que achava mais adequado. A Ana disse algo sobre como ele deveria explorar suas opções ou alguma baboseira assim. O papai perguntou se ela já tinha entrado em contato com essa tal Karen, e a Ana admitiu que sim, que contou tudo sobre ele, mostrou fotos do Facebook, e que a Karen estava super interessada. Meu pai ficou horrorizado. Disse que não acreditava que ela tivesse ido pelas costas dele dessa forma, e que isso era completamente inapropriado. A Ana começou a chorar ainda mais, dizendo que só estava tentando ajudar. O papai então se suavizou, abraçou a Ana e disse que sentia muito por nunca ter percebido como ela se sentia. Disse que era tarde demais para apresentá-lo a alguém, que, se ele fosse ficar com alguém, seria com a Fiona. Mas que, se o noivado realmente estava machucando ela, os dois poderiam conversar sobre a possibilidade de adiar. Ele deixou claro que já estava tudo decidido, a Fiona se mudaria neste verão, já que encerrou o contrato de aluguel e fez todos os acordos com o proprietário. Depois que a Ana se acalmou um pouco, o papai pediu que ela pedisse desculpas a Fiona, o que ela fez, mesmo que de forma forçada. A Fiona apenas assentiu e disse que entendia, que mudanças são difíceis. Fiquei impressionado com o quanto ela foi gentil. Se fosse comigo, eu estaria furioso. Resumindo, ele agendou terapia familiar para todos nós. A ideia foi da própria Fiona, que disse estar disposta a participar se isso ajudasse a melhorar as coisas. Eu pessoalmente acho que não preciso de terapia, mas vou participar só para ajudar no clima familiar. A Chloe também topou. A Ana não disse nada desde então, mas acho que isso já é sinal de aceitação. O resto da noite foi tranquilo, graças a Deus. O encontro às cegas não aconteceu.
Ah, provavelmente vale dizer que eu não moro mais em casa. Tenho meu próprio apartamento a cerca de 30 minutos de lá. Estava apenas ficando na casa do papai por algumas semanas porque o meu lugar teve danos por causa de um cano estourado e estava em reparo. A Ana estava em casa porque tinha acabado o semestre e queria passar o verão lá para economizar dinheiro. A Chloe também voltou temporariamente depois que os dormitórios da faculdade fecharam. Pedimos pizza, já que o jantar que estavam preparando foi esquecido no meio de todo o drama. Ninguém falou muito durante a refeição. A Ana se levantou cedo e foi para o quarto. A Chloe colocou um filme, mas ninguém realmente prestou atenção. Fiquei olhando para o papai e a Fiona. Pareciam exaustos. Mais tarde, o papai me chamou de lado e perguntou se eu estava bem. Agradeceu por tê-lo avisado. Disse que estava orgulhoso de mim por cuidar da família. Me emocionei, não vou mentir. Ele também pediu desculpas por não perceber como a Ana se sentia e disse que deveria ter sido mais atento. Eu falei que não era culpa dele e que a reação da Ana foi completamente desproporcional. Mas ele respondeu que cada pessoa lida com dor e mudança de forma diferente. Depois que todos fomos para os quartos, vi que ele e a Fiona ficaram sentados na varanda o resto da noite, com o braço dele ao redor dela, conversando baixinho. Honestamente, me senti melhor vendo aquilo. Foi a primeira vez que realmente percebi o quanto eles são confortáveis um com o outro, não de forma exibida, mas naquele jeito calmo de quem já está junto há muito tempo. Sinceramente, estou aliviado que agora tudo esteja às claras. Desde então, as coisas têm estado relativamente calmas. A Ana ainda está quieta, mas pelo menos não está nos evitando completamente, nem se opôs à terapia. A primeira sessão começa no início de julho. Por enquanto, só nós 4 e o papai. A Fiona se junta depois. Na manhã seguinte, encontrei a Fiona na cozinha. Ela estava fazendo café e parecia que não tinha dormido nada. Perguntou se eu queria e eu disse que sim. Ficamos ali meio sem graça por um minuto, até que ela disse, obrigada por ontem. Eu só assenti e disse que sentia muito pela Ana. Ela disse que estava tudo bem, que entendia que era complicado. Depois perguntou se eu estava de acordo com o noivado. Respondi com sinceridade que estava feliz por eles. Ela pareceu aliviada. Ah, e caso alguém esteja se perguntando, o papai disse a Ana que ela precisava mandar uma mensagem para Karen, pedindo desculpas por tê-la iludido e explicando que ele já estava em um relacionamento sério. A Ana surtou de novo com isso, mas eventualmente fez. A Karen, aparentemente, respondeu dizendo que entendeu e desejava tudo de bom para ele, o que, sinceramente, foi o melhor desfecho possível. Obrigado a todos pelo apoio. Estou realmente esperançoso de que as coisas vão melhorar a partir de agora. Atualização 2. Uau! Eu não esperava que esse post recebesse tanta atenção. Obrigado pelas premiações e tudo mais, embora eu não tenha certeza se mereço por basicamente ter dedurado minha irmã, RS. Alguns de vocês pediram uma nova atualização, então aqui está, espero que seja a última, já que estou meio cansado de toda essa situação. Mais uma vez, muita coisa aconteceu, embora talvez não tenha sido tão dramático quanto alguns de vocês estavam esperando. Antes de entrar nos detalhes, só quero responder a alguns comentários e perguntas que recebi. Primeiro, não, eu não acho que meu pai errou por não ter nos consultado antes de ficar noivo, essa foi a opinião da Ana, não a minha. Ele é um adulto e pode tomar as próprias decisões. Segundo, sim, eu entendo que terapia não é uma solução mágica para tudo, mas foi o que o papai sugeriu, então estamos tentando. Terceiro, não, eu não sei exatamente o que aconteceu com a nossa mãe. A última vez que soube algo, ela estava morando com um cara no Arizona ou no Novo México, não lembro qual dos dois. Às vezes manda uma mensagem de aniversário, mas é só isso. Quarto, várias pessoas pareciam achar que todos nós, irmãos, éramos meninas por algum motivo. Eu sou um cara, como um leitor colocou, um par de bolas bem grandes, RS. E quinto, para a pessoa que me mandou mensagem perguntando se a Fiona é gostosa. Que diabos tem de errado com você? Ela é a noiva do meu pai. Eu não penso nela desse jeito. Antes de mais nada, quero agradecer de novo a todo mundo que mandou mensagens de apoio. Lidar com tudo isso, enquanto eu só queria ficar fora das loucuras da minha irmã, foi exaustivo. Então, tivemos a terapia, 2 sessões até agora. Nós 4 participamos, mas, como todo mundo já esperava, a terapeuta rapidamente percebeu que a Ana tem questões profundas e precisava de terapia individual também.
Então, reorganizamos as coisas. A terapia familiar será quinzenal, e a Ana vai fazer sessões individuais semanalmente. Ela continua quieta fora das sessões, mas pelo menos tem colaborado e aparecido. A primeira sessão foi basicamente para nos conhecermos e estabelecer regras. A terapeuta é uma senhora mais velha, de cabelo grisalho, que fala bem baixinho, mas de alguma forma consegue manter todo mundo focado. O papai falou mais, explicando nosso histórico familiar. Eu não disse muita coisa, só confirmava quando me perguntavam diretamente. A Ana ficou de braços cruzados o tempo todo, mas respondeu às perguntas da terapeuta. A segunda sessão foi mais intensa. A terapeuta pediu que cada um de nós compartilhasse o que sentia sobre o noivado. Eu disse que estava feliz pelo papai e pela Fiona. A Chloe disse o mesmo. A Ana ficou encarando o chão por um tempo, depois começou a chorar, dizendo que sentia como se o papai estivesse tentando substituir nossa mãe. O papai tentou explicar que não era isso o que estava acontecendo, mas a Ana não estava ouvindo de verdade. Chorou ainda mais enquanto falava da nossa mãe, e mencionou se sentir traída pelo fato de que eu e a Chloe parecemos ter superado a ausência da mamãe com facilidade. Observação: isso não é verdade. Eu não posso falar pela Chloe, mas eu também sofri muito com o abandono da nossa mãe. Só lidei com isso de forma diferente. Internalizei muita coisa e senti principalmente raiva dela, não saudade. A terapia que tivemos quando crianças me ajudou muito, mas acho que a Ana nunca processou tudo de verdade. Houve um momento estranho em que a terapeuta perguntou a Ana o que ela lembrava do relacionamento dos nossos pais antes do divórcio. A Ana começou a falar sobre como eles sempre riam juntos, como o papai levava flores para a mamãe toda sexta-feira, e como eles dançavam na cozinha enquanto preparavam o jantar. O papai olhou confuso e disse que não se lembrava de nada disso, pelo menos não com frequência. Ele disse que eles já tinham problemas há anos antes de a mamãe ir embora, e que brigavam muito. É como se a Ana tivesse criado uma versão perfeita e fantasiosa do casamento deles que nunca existiu. A terapeuta sugeriu que a Ana pode estar idealizando o passado e projetando seu desejo por uma família perfeita no relacionamento dos nossos pais. A Ana ficou na defensiva e disse que não estava inventando nada, que lembrava claramente. O papai disse, com jeitinho, que às vezes as memórias mudam com o tempo, especialmente quando somos pequenos. Isso deixou a Ana ainda mais chateada, e ela acusou o papai de tentar reescrever a história para justificar substituir a mamãe pela Fiona. Nesse ponto, a terapeuta sugeriu que fizéssemos uma pausa. Quando voltamos, ela mudou o foco da conversa para falarmos sobre nossos relacionamentos individuais com o papai. Essa parte foi melhor. Até a Ana admitiu que o papai sempre esteve presente para nós e sempre nos apoiou em tudo. A Chloe falou sobre como ele nunca perdeu um jogo de futebol dela, mesmo tendo que fazer horas extras depois. Mais tarde, eu mencionei como ele me ensinou a dirigir e foi super paciente, mesmo quando eu bati de ré numa caixa de correio. Apesar de ter se comprometido a continuar na terapia, a Ana voltou para o próprio apartamento em vez de ficar na casa do papai para economizar durante o verão, como tinha planejado inicialmente. Acho que foi melhor assim, pelo menos por enquanto. Tivemos uma conversa rápida e sincera antes de ela partir, e eu disse que, mesmo sabendo que ela ainda estava chateada comigo, eu a amava e sempre estaria lá por ela. Ela pareceu valorizar isso, mesmo sem dizer muita coisa de volta. Dá pra perceber que nosso relacionamento não vai voltar ao que era tão cedo, o que é meio triste, porque sempre cuidei dela desde que a mamãe nos deixou. Mas sei que fiz a coisa certa ao dizer que ela estava errada no que estava fazendo com o nosso pai e com a Fiona. Ajudei a Ana a colocar as coisas no carro, e ficou aquele silêncio constrangedor, até que ela, de repente, me perguntou se eu sentia falta da mamãe. Eu respondi com sinceridade que às vezes me pergunto como teria sido minha vida se ela tivesse ficado, mas que parei de sentir falta da presença dela faz anos. Ela sentiu e disse que pensa na mamãe todos os dias. Eu não soube o que dizer, então só dei um abraço bem longo nela antes que fosse embora. A Fiona já está praticamente morando com o papai agora, e para ser sincero, tem sido bom. Alguns comentários entenderam mal a minha posição sobre ela, então quero deixar claro, nunca tive problema com a Fiona. E nunca achei que meu pai precisasse da nossa permissão para namorar ninguém. O que bastava para mim era ele ser honesto sobre isso conosco. O motivo pelo qual eu parecia meio indiferente antes é porque eu já tinha 15 ou 16 anos quando conheci a Fiona, e me mudei uns 2 anos e meio depois para a faculdade. Não tivemos muito tempo para criar laços, porque ela era bem na dela com a gente, o que, na época, até achei bom.
Embora eu estivesse 100% de boa com meu pai namorar, eu não estava no momento certo para enxergar qualquer parceira dele como uma figura próxima, por causa de como a mamãe nos tratava, aparecia e sumia o tempo todo. Eu era bem introvertido e só me sentia seguro com meu pai e minhas irmãs. Mas isso foi há muito tempo, e agora é diferente. A Fiona e a Chloe começaram a sair juntas para fazer compras e fazer as unhas, o que é até bonitinho de ver. A Chloe nunca foi muito menininha, palavras dela, mas parece que está curtindo esses passeios. Nos fins de semana, costumo fazer omeletes no café da manhã quando estou em casa, é a única coisa que sei cozinhar bem, e a Fiona elogia como se fossem as melhores omeletes do mundo, RS. É uma coisinha simples, mas me faz sentir valorizado. Ela até me deu uma frigideira especial para omelete, de presente, do nada, o que foi inesperado, mas legal. Ah, e sim, finalmente tivemos aquele abraço que mencionei antes que me deixava meio desconfortável. Foi quando eu estava ajudando ela com algumas caixas do lado de fora da casa. Do nada, eu falei que estava grato por ela continuar ao lado do meu pai apesar de todo esse drama, e que eles mereciam ser felizes juntos. Foi ela quem se emocionou, me puxou para um abraço e disse que era grata por eu ter defendido tanto o papai quanto ela. Eu admito, fiquei emocionado também. Sei que está tudo bem em nunca vê-la como uma figura materna, mas naquele momento, por algum motivo, senti aquele instinto de proteção que normalmente só sinto com as minhas irmãs. Não sei se isso é normal, mas me pareceu certo. A Fiona não está tentando ser nossa mãe, e acho que é isso que a Ana não entende. Ela só está tentando ser ela mesma e encontrar o próprio lugar na nossa família. Ela não tenta nos educar ou dar conselhos não solicitados, ela só está ali, de uma forma boa, como mais uma pessoa de apoio que faz o nosso pai feliz. O papai parece mais tranquilo agora que tudo está às claras. Mesmo com a terapia e os problemas da Ana, peguei ele assobiando enquanto lavava a louça outro dia, algo que eu não via há anos. Ele e a Fiona criaram uma rotina à noite, onde tomam chá na varanda e conversam sobre o dia. Às vezes eu me junto a eles, e é agradável. Vou voltar para o meu apartamento daqui a alguns dias também, não porque tenha algo errado, mas porque quero que o papai e a Fiona tenham seu espaço. A Chloe ainda vai ficar em casa durante o verão, mas pelo menos com só ela por lá, vai ficar menos cheio. Além disso, preciso voltar ao meu trabalho e à minha vida. O papai e a Fiona ainda não marcaram uma nova data para o casamento, mas parecem felizes só em estarem noivos por enquanto. Acho que estão esperando ver como a terapia com a Ana evoluir antes de fazerem qualquer grande anúncio. O papai comentou que talvez façam algo pequeno, talvez só uma cerimônia no cartório com um jantar depois, o que combina mais com o estilo deles. Enfim, obrigado a todos que mandaram boas energias para mim e para minha família. Se algo muito importante acontecer, talvez eu atualize de novo, mas sinceramente, espero que as coisas agora apenas se estabilizem em uma vida familiar entediante e normal, já tivemos drama o suficiente por um bom tempo. Edit 1. Corrigir alguns erros de digitação. Edit 2. Não, eu não acho que a Ana vá tentar sabotar o casamento ou algo assim. Ela pode estar chateada, mas não é maldosa. Provavelmente, com o tempo, ela vai aceitar.